Outro país cuja história e cujos efeitos para o mundo também são importantes de abordarem, com certeza é a França, um país de atuação muito polêmica na história mundial e ocidental, e que, para os ibéricos, também representou muitas vezes um papel de inimizade. A história francesa, por começo, é muito cheia de altos e de baixos, o que reflete de certa forma a dinamicidade do povo latino que é o francês. A latinidade da França, sem dúvida alguma, advém diretamente de Roma quando César conquista a Gália dos gauleses, subjugando as diversas tribos celtas que habitavam aquela região ao jugo da República Romana. Mais tarde, com a queda do Império Romano, os francos, de origem germânica, ocuparam o que era a província da Gália. Provenientes da etnia dos francos, 3 dinastias foram mais importantes para a história francesa, sendo essas 3 a Merovingia, Carolíngia e Capetiana. A dinastia Merovingia, sob o reinado de Clovis I, converteu o então reino franco à égide do catolicismo, o que mais tarde renderia à França o apelido de primogênita da Igreja Católica. Já a dinastia dos Carolíngios, plasmada na figura do seu fundador, Carlos Martel, ganhando ele essa alcunha de Martelo, por ter massacrado os muçulmanos na Batalha de Poitiers, foi precisamente a dinastia que, na figura de Carlos Magno, pôde restaurar legal e juridicamente o Império Romano do Ocidente, tendo a Igreja Católica transferida a ele, mediante a doação de Constantino, o título de Imperador Romano do Ocidente. Entretanto, após a morte de Carlos Magno, o reino franco foi repartido em 3 no Tratado de Verdun entre seus 3 filhos, sendo o reino da França Ocidental o que representa a França de hoje em dia, em sede da dinastia Capetiana, a que sucedeu a dinastia Carolíngia no reino da França Ocidental. Ela foi sem dúvidas uma das maiores dinastias da Europa, originando inclusive reis de outros países como Espanha, Portugal, entre outros. Contudo, não nos resta dúvidas que foi essa dinastia que, com certeza, seria a que viria situar a França na mesma esfera cultural, por assim dizer, entre Inglaterra e Holanda, representando ela também, juntamente aos Países Baixos e à Grã-Bretanha, uma força antagonizante ao mesmo tempo à Península Ibérica e à Europa Central, representada mormente na Alemanha. Essa dinastia, a qual consequentemente também originou as dinastias de Bourbon e Orleans, representou muito mais o desejo autonomista e imperialista da França em não se submeter a outra autoridade, seja ela outra dinastia como a dos Habsburgos, ou seja ela o papado. Os maiores exemplos a serem carregados pela dinastia foram a execução do último monarca da dinastia Hohenstaufen, Conrado o Jovem, rei da Sicília e duque da Suábia, pela ordem do conde Charles de Anjou, e também a posição da França na Guerra dos 30 Anos, que, apesar de ser uma nação católica, lutou contra os Habsburgos na figura dos espanhóis e dos austríacos, juntamente de nações protestantes por meros interesses políticos. O que é no mínimo irônico, porque a primogênita da igreja foi a primeira a abandoná-la. A França possuiu muitos monarcas ruins, como no caso de Filipe IV, o Belo, o que acabou com a Ordem Templária, e Francisco I, o que lutou contra Carlos V por tentar usurpar o título de Sacro Imperador Romano e foi consequentemente capturado em batalha. Porém, durante seus respectivos reinados, a França é o que representou muito no imaginário histórico a caricatura do feudalismo, a qual é basicamente a que nós costumamos pensar, que o rei não é um soberano, não possuindo poder sobre seus vassalos, que tudo é descentralizado e a aristocracia que manda em seus respectivos domínios, o que vem a acabar somente com o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que simplesmente emprega pela primeira vez o topo base contra o meio na história francesa, desferindo um golpe sem precedentes à aristocracia de seu país ao mover a corte real de Paris para Versalhes em seu castelo. É com o Luís XIV que praticamente se inaugura o Estado francês, o que surge numa figura de absolutismo monárquico altamente centralizado em comparação aos outros países europeus. O que, somados aos fatores de dinamicidade latina francesa, além de também reiteradas práticas de high-low versus middle, os monarcas que viriam a suceder Luís XIV não conseguiriam propriamente manter um aparato estatal tão centralizado sozinhos, se comportando mais uma vez mais como aristocracia do que como monarcas absolutos. Dessa forma, a burguesia francesa, a qual tinha sido elevada à cidade do comando pelo próprio monarca, em flagrante exemplo de topo base contra o meio contra os nobres, viriam a se valer do próprio aparato estatal representado na Assembleia Nacional para simplesmente proclamar a revolução,
com certeza de cima para baixo, ao se apropriar do caráter anárquico, nas palavras de Spengler, da multidão faminta francesa. O francês com certeza é um povo dinâmico, um povo inquieto e de certa forma também revolucionário, sendo representado em arquétipo melhor pelo sans-culotte. Mas o Estado absoluto francês nunca acabou apesar da revolução ser democrática e liberal. Muito pelo contrário, ele simplesmente aumentou durante o período do terror jacobino, e foi justamente pelo seu crescimento que o rei foi guilhotinado. Foi por essa conjunção de topo, representado pela burguesia já aparelhada no Estado, ao instrumentalizar a massa anárquica, que foi simplesmente suprimida entre o topo e a base, o meio aristocrático e reinante. Mais tarde, da mesma maneira que o monarca não possuiu a virilidade suficiente para manter o próprio Leviatã, a burguesia girondina viria também a falhar, caindo nas mãos do imperador francês Napoleão Bonaparte, o qual, além de englobar também, nas palavras do próprio, a personificação dos ideais da Revolução Francesa, representa ele também o ethos militar de todos os herdeiros de Roma, podendo Napoleão também ser caracterizado como um César ou mesmo um caudilho da França. Entretanto, apesar de essa característica revolucionária ser uma característica latina, o ideário da Revolução Francesa teve suas raízes na Inglaterra. Os filósofos mais influentes, como os enciclopedistas Montesquieu, Voltaire e também Rousseau, eram leitores ativos dos iluministas ingleses e discutiam essas ideias inglesas na França para poderem aplicá-las ao seu meio. Nas palavras de Spengler, Napoleão foi aquele que espalhou a ideia inglesa pelo continente, derramando sangue francês sobre solo alemão. Porém, seria simplista dizer que somente a influência inglesa foi o que constituiu o ideário francês da Revolução. Apesar de autores como, por exemplo, Montesquieu simplesmente copiarem o sistema jurídico e político inglês. Nesses dois países que também sofreram revoluções, a França foi mais sangrenta por causa da dinamicidade de seu povo e pela centralidade do Estado, enquanto na Inglaterra foi um vencimento do meio sobre o topo e a base, engendrando a nova ordem sobre os ditames do Estado de Direito ou Rule of Law. A França também, a partir de sua própria experiência, produziu ideias autóctones. A ideia do Estado laico, mormente apresentada na Revolução Francesa, advém com certeza da postura histórica desafiadora da França perante o Vaticano, e o universalismo jurídico proclamado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão se situa em contraponto ao inglês pelo fato da França ser um país continental, não tomando ela uma postura isolacionista. Porém, sem sombra de dúvidas, a ideia francesa que mais necessita de um comentário nesse vídeo é a da versão deles do estado de natureza. Isso porque ele foi extraído, pasmem, dos índios brasileiros. A ideia do bom selvagem advém das experiências francesas de colonização do Novo Mundo e foi teorizada principalmente pelo filósofo Montaigne, muito anteriormente até mesmo ao nascimento de Rousseau. Os franceses, os quais tiveram, na América do Sul em gênero e no Brasil em espécie, a experiência da França equinocial e da França antártica, tinham uma maneira muito diferente da dos ibéricos ou mesmo dos ingleses em tratar com os indígenas, pois eles nutriam profunda admiração pelo caráter altamente exótico dos silvícolas, e portanto decidindo viver com eles conjuntamente, construindo juntamente com eles cidades e até às vezes partilhando de seu estilo de vida. Exemplos assim ocorreram além do Brasil entre os indígenas do Canadá francês e também na província chilena de Araucânia, na qual um advogado francês se proclamou rei da tribo Mapuche. Um acontecimento bem enigmático que representa essa visão idílica que os franceses tinham dos índios foi nada menos do que a Festa Brasileira de Rouen, o que ocorreu em 1550, na qual a monarquia francesa simplesmente trouxe vários exemplares das tribos indígenas do Brasil para realizar uma encenação teatral como forma de propaganda tanto à aristocracia quanto para a burguesia francesa para estimular empreendimentos no Novo Mundo, na qual os indígenas deveriam representar o seu modo de vida e também aderir à cultura francesa, sendo essa melhor representada na culinária europeia e no desfrutar de suas prostitutas. Mais uma vez, um evento político serviu como uma propagação ideológica a determinadas elites para simplesmente aumentar o poder do Estado francês à época. Entretanto, os problemas de também, além do iluminismo, da mitologia do bom selvagem, perpassaram todos os séculos para reverberar nos dias de hoje na exaltação de um terrorismo dos indígenas da América Latina, o que,
Mais uma vez, assim como a França fez na época da colonização, serve para destruir a égide cultural da ibericidade. Em conclusão, podemos tomar por certo o fato que, apesar de a França ser um povo latino, ela constitui, desde a execução de Conrado da Suábia, mais um país da esfera cultural antagônica tanto ao centro da Europa, da Alemanha e à Península Ibérica, essa cena sendo representada pelos anglo-saxões, franceses e batavos, o que se soma também à herança nefasta deixada pelo francês, apesar de não ser tão danosa quanto a da Inglaterra, a partir de seu paradigma iluminista, o que perdura jurídica e politicamente até os dias de hoje na ingerência contra o mundo da Ibéria.